Eles riam dela todos os dias. A risada ecoava pelo corredor de mármore como um som asqueroso, um ruído que ela aprendera a filtrar. Chamavam de lenta, de invisível, de inútil, palavras que entravam por um ouvido e se alojavam em um lugar escuro dentro dela, onde o ódio era guardado e mantido vivo. E ela apenas abaixava a cabeça, segurava o pano úmido e frio, e continuava limpando o chão que um dia foi dela, com um movimento metódico, como se não tivesse escolha, como se a submissão fosse a única língua que ela soubesse falar. Mas ninguém ali fazia ideia que aquela mulher de uniforme gasto, com as mãos marcadas por produtos de limpeza e o olhar constantemente baixo, era a verdadeira herdeira de um império bilionário. E que ela não estava ali para ganhar um salário, nem para aceitar migalhas. Ela estava ali por um único motivo: destruir, meticulosa e completamente, o homem que há 3 anos destruiu a vida da sua família. Tudo começou 3 anos antes, em uma noite que se arrastava como um prenúncio de desastre. Naquela noite, o mundo dela desmoronou. A mansão da família estava cheia de luzes douradas, convidados importantes circulavam com taças de champanhe, negócios bilionários sendo fechados em apertos de mão, até que tudo virou silêncio. Não um silêncio qualquer, mas o tipo de silêncio que precede uma implosão. Um escândalo veio à tona como um vulcão adormecido que desperta para engolir uma cidade. Uma traição profunda, arquitetada nos mínimos detalhes. E um nome por trás de tudo: ele. O homem que hoje comandava aquele império com punho de ferro, o mesmo homem que agora passava por ela todos os dias, no corredor de mármore, com seus sapatos italianos reluzentes, sem sequer dignar-se a olhar em seu rosto, como se ela fosse parte da mobília. Ele destruiu o pai dela, arruinou uma reputação construída por 3 gerações, e, em poucas semanas, tomou tudo: dinheiro, empresa, nome, poder, títulos, história. E deixou ela com as mãos vazias, e um coração transformado em pedra. Ou pelo menos, foi isso que ele pensou, porque naquela noite fatídica, enquanto todos fugiam desesperados, enquanto a imprensa gritava manchetes sensacionalistas do lado de fora do portão, enquanto o pai dela era levado sem forças dentro de uma viatura, ela fez uma promessa silenciosa, um voto selado com lágrimas que se transformaram em ázido. Ela voltaria, e tiraria tudo dele, pedaço por pedaço, da mesma forma que ele fez. Não seria rápida, não seria piedosa, seria cirúrgica. 3 anos depois, ali estava ela, disfarçada sob um colete azul marinho e cabelos presos com simplicidade, invisível para os diretores que um dia a chamaram de senhorita herdeira, trabalhando como faxineira dentro da empresa que um dia teve seu sobrenome gravado na fachada, observando cada movimento, cada reunião a portas fechadas, cada pausa para café, aprendendo os códigos, as senhas, os medos, os amores proibidos dos executivos. Esperando o momento exato em que o castelo de cartas do seu inimigo estivesse mais frágil. Ela sabia todos os horários dele. Sabia quando ele chegava sempre às 6h47, antes de qualquer funcionário. Sabia quando saía após o último segurança desligar os holofotes.
Sabia com quem falava, os contatos eram poucos e estratégicos. Em quem confiava um pequeno círculo que ela já havia começado a infiltrar. E, principalmente, onde ele era mais vulnerável. No cofre digital que ele acessava todas as quintas-feiras à noite, quando achava que o prédio inteiro estava vazio. Mas havia uma coisa que ela não esperava, algo que seus planos meticulosos não haviam calculado. Ele não era como antes. Não era apenas frio. Era quebrado. Havia algo de ausente nele, uma fenda na armadura. Distante. Carregava algo nos olhos, como alguém que também havia perdido tudo, que também havia sido traído, que também dormia em um apartamento vazio, porque não suportava a própria casa. E isso começou a confundir ela, a turvar a linha perfeita entre o herói e o vilão que ela havia traçado em sua mente durante 3 anos de exílio, porque o homem que ela odiava não parecia mais o vilão da história, parecia um reflexo sombrio de si mesma, até o dia em que tudo mudou. Ela estava limpando a sala dele, como fazia todas as noites, quando o andar inteiro jazia em silêncio. Quando encontrou algo que não deveria, um documento escondido dentro de um envelope sem identificação, atrás de um quadro que ela sabia que ninguém movia há anos. Antigo, o papel já amarelado nas bordas, assinado, com provas detalhadas, meticulosamente arquivadas, de que ele não foi o responsável direto pela queda da família dela. Ele havia sido uma ferramenta, uma peça que outros moveram. Um bode expiatório tão bem esculpido que até ele mesmo, talvez, tivesse acreditado ser o vilão. O chão de mármore pareceu desaparecer sob os pés dela. Porque se não foi ele, então quem foi? Mas antes que pudesse processar, antes que pudesse respirar, a porta de carvalho maciço se abriu com um rangido suave. E ele entrou. Seu terno escuro contrastava com a penumbra da sala, os olhos fixos nela como dois faróis na neblina. Pela primeira vez em 3 anos, ele a olhou diretamente. De verdade. Sem ignorar, sem desprezo, como se, de repente, tivesse notado uma falha na Matrix que ele mesmo criara. Ele deu 2 passos lentos na direção dela, e a única coisa que ela conseguia ouvir era o próprio sangue batendo nas têmporas. Você não é só uma faxineira. É. A voz dele era baixa, mas carregada de uma certeza que gelou a espinha dela. O coração dela parou. As mãos suaram sobre o pano que ainda segurava. Ela forçou a voz a sair calma, mesmo com o documento queimando em sua memória. O que você quer dizer? Ele se aproximou mais um passo, olhos fixos nos dela, como se estivesse tentando enxergar através da camuflagem, como se estivesse varrendo cada mentira que ela vestia. Você observa demais. Se move diferente. Não se encolhe quando gritam com você. Você não pertence a esse lugar. Não é medo que eu vejo em você. É estratégia. O silêncio entre os dois era um arame farpado. Por um segundo que pareceu uma eternidade, ela achou que tudo tinha acabado. Que ele tinha descoberto quem ela era, que os seguranças iriam invadir a sala a qualquer momento, que 3 anos de planejamento seriam reduzidos a pó. Mas então, ele fez algo que ela não esperava. Ele apenas virou as costas, caminhou até a janela que dava para a cidade iluminada, e com as mãos nos bolsos, disse: "Termine aqui e vá embora." E saiu, deixando-a trêmula, sozinha, com o documento ainda na mão e um nó na garganta. Mas algo havia mudado naquela noite.
A partir dali, ele começou a reparar nela. Não era mais o espectro que a ignorava. Pequenos olhares atravessavam o salão enquanto ela recolhia copos. Perguntas indiretas que o secretário fazia em nome dele. Uma presença constante que a fazia sentir o peso daquele interesse recém-descoberto. Até que, um dia, ele fez algo que deixou toda a diretoria em estado de choque. Quero você trabalhando no meu andar, pessoalmente. A frase foi dita em voz alta, no meio de uma segunda-feira, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os outros funcionários não entenderam. Murmúrios de inveja e desconfiança se espalharam como fogo em palha. Ela também não entendeu, mas aceitou, porque quanto mais perto dele, mais perto da verdade, e a verdade tinha se tornado um monstro que ela precisava domar. E foi aí que o jogo virou. Porque quanto mais ela se aproximava do homem que jurou destruir, mais descobria coisas que não faziam sentido. Arquivos apagados dos servidores na noite do escândalo, transferências suspeitas para contas fantasmas no exterior, nomes que apareciam nas planilhas e desapareciam como se nunca tivessem existido, e um nome em especial, gravado em um dos documentos antigos que ela encontrou, um nome que fez seu sangue ferver de uma forma diferente. Um nome que ela conhecia muito bem, que tinha o mesmo sangue que corria em suas veias. Alguém da própria família. A traição veio de dentro. O próprio tio dela, o braço direito do pai, aquele que apertou a mão dela no funeral e jurou lealdade, foi o arquiteto de toda a ruína. Agora tudo fazia sentido. O colapso não foi um acidente de mercado. A queda não foi um golpe de azar. A rapidez com que tudo aconteceu foi cirúrgica demais para ser obra de um estranho. Eles foram vendidos por um preço que ela ainda não havia descoberto. E ele, o homem que ela jurou destruir, que ela observou por 3 anos, que ela aprendeu a odiar com cada fibra do seu ser, talvez tenha sido apenas uma peça no jogo. Talvez tenha sido tão enganado quanto o pai dela. Talvez tenha sido colocado ali para cair, para ser o rosto da traição, enquanto os verdadeiros culpados limpavam as mãos. Mas já era tarde demais para a verdade pura e simples. Porque agora, ele também estava envolvido em um escândalo ainda maior. Algo que ela descobriu sem querer, ao acessar os arquivos pessoais dele, em uma noite de insônia. Ele não era apenas um peão, ele sabia de parte da verdade, e havia se calado. Por dinheiro, talvez. Por medo, provavelmente. E dessa vez, não havia como escapar. A informação que ela tinha nas mãos poderia destruir não apenas ele, mas todo o esquema que ainda mantinha sua família no fundo do poço. Ela tinha duas escolhas. A primeira, destruir ele com as provas que tinha, cumprir a promessa de 3 anos, vê-lo perder tudo assim como ela perdeu, e fechar esse capítulo com o gosto amargo da vingança. A segunda, mergulhar ainda mais fundo na mentira, descobrir a verdade completa, desmascarar o verdadeiro culpado, seu próprio tio, e talvez, encontrar um caminho para a justiça que não exigisse que ela se tornasse o monstro que jurou caçar. Mas o problema enorme, dilacerante, que a mantinha acordada até as 4 da manhã, era que ela já não sentia apenas ódio.
Algo havia se quebrado dentro dela naquelas semanas em que trabalhou ao lado dele, vendo seus silêncios, suas crises, seus pequenos gestos de humanidade, que ela havia ignorado por 3 anos. Porque, sem perceber, ela começou a se apaixonar pelo homem que deveria odiar. E não era um sentimento simples. Era um redemoinho de culpa, desejo, repulsa e uma intimidade forjada no fogo da mentira mais profunda. E agora, se ela revelar quem é a herdeira, a fantasma do passado pode acabar com tudo. Com ele, com as investigações, com qualquer chance de fazer justiça. Se continuar escondida, manipulando os fios por trás do uniforme, pode perder a única chance de justiça real. E, pior, pode perdê-lo quando ele descobrir que tudo entre eles foi construído sobre uma farsa. E se a verdade vier à tona antes do tempo, talvez nenhum dos dois sobreviva a ela, porque o verdadeiro inimigo ainda está observando. O tio dela, que agora ocupa um cargo de conselheiro em uma multinacional, que frequenta os mesmos círculos que o pai dela frequentava, que deposita flores no túmulo da avó como se fosse um homem de bem. Ele percebeu que algo está se movendo nas sombras, e dessa vez, não vai cometer o mesmo erro. Ele vai terminar o que começou há 3 anos. Dessa vez, não deixará rastros. Mas o que ninguém sabe é que a faxineira silenciosa, a mulher que aprendeu a ser invisível, a herdeira que dançou no fogo da humilhação por 1095 dias, já está pronta para a guerra. Ela não carrega mais apenas um pano e um balde. Ela carrega provas, números, nomes, endereços, conversas gravadas, documentos que podem fazer um império tremer. E quando ela finalmente revelar quem é, não será com o uniforme azul marinho. Será com o nome de volta aos lábios, a cabeça erguida, os olhos queimando com o fogo de 3 gerações que foram roubadas. E quando isso acontecer, não vai sobrar nada daquele império, nem dele, nem do tio, nem das mentiras que sustentaram esse castelo por um dia sequer. Mas ela ainda precisa responder uma pergunta, uma única pergunta que ecoa no escuro do seu apartamento todas as noites, quando a última ficha cair, e ele estiver olhando nos olhos dela, sabendo que ela é a mulher que ele ignorou por 3 anos, a mulher que ele deixou entrar em sua vida, a mulher que ele aprendeu a confiar. Será que ainda restará algo para salvar? Ou ela terá que destruir o homem que ama para salvar a si mesma?